Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Os próximos anos prometem ser diferentes de todos os outros. E hoje vamos explorar algumas perspectivas interessantes que se alinham com as profecias bíblicas. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo que trarei aqui para vocês. Aproveitem também para comentar e sugerir novos temas para refletirmos. Vamos lá. Estamos mais próximos do que nunca da volta de Jesus. Isso porque ele nos trará sinais muito importantes, que vão comprovar o que a Bíblia já dizia há milênios. E neste vídeo, vamos tratar sobre alguns destes sinais. A profecia número 1 é a nova ordem mundial, tratada na Bíblia no Apocalipse 13. Vou ler para vocês. Esse trecho de Apocalipse capítulo 13 diz assim: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos, e vencê-los foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. A Bíblia nos alerta sobre a nova ordem mundial, um tema que muitas vezes associamos apenas à esfera religiosa. No entanto, a nova ordem mundial vai além, permeando diversos aspectos como o jurídico, comercial, econômico e tecnológico. Já vemos sinais disso com alianças entre nações e grupos como os BRICS. Aprofundando na profecia do Apocalipse 13, fala sobre um líder, o Anticristo, que terá autoridade sobre todas as nações. Estamos testemunhando os preparativos para esse cenário. Estão esperando pelo surgimento dessa ordem que representa uma reorganização política internacional, que vai ter como base uma constituição única e universal, onde todos ficarão sob o mesmo regime e o mesmo líder. Os países estão cada vez mais unidos, firmando alianças políticas e econômicas internacionais, que no futuro próximo poderão constituir e consolidar uma única liderança global unificada. Um exemplo claro e próximo de nós é o fortalecimento do BRIC, um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Irã e Arábia Saudita, que buscam cooperação. A relação entre essas nações está muito fortalecida pelos seus atuais governos totalitários, e é muito possível que seja ainda mais importante para eles, tanto é que alguns membros desse grupo já defendem a criação de uma moeda única, que facilitaria o câmbio entre esses países. E esse é apenas um exemplo de união que está preparando o caminho para a profecia do Apocalipse. Então, quando você ver na televisão ou na internet que os países estão se unindo com o discurso de se desenvolverem, lembre-se de que isso não é uma coincidência, mas sim a manifestação e o cumprimento das profecias que foram escritas há milhares de anos. Nenhum evento está isolado. Cada guerra, cada aliança e cada desacordo fazem parte do cronograma profético do Senhor. E você pode até estar surpreso com tudo o que está acontecendo e que vai acontecer. Mas tudo está seguindo o plano que o Senhor traçou um dia, e Jesus falou sobre isso enquanto esteve aqui na Terra. A segunda profecia fala dos avanços tecnológicos e a marca da besta no Apocalipse 13. A tecnologia avança de forma incrível, e a profecia nos adverte sobre um momento em que as transações serão controladas por uma marca na mão direita ou na testa. O dinheiro físico está dando lugar às moedas digitais, facilitando o controle global das finanças. Além disso, a inteligência artificial, quando mal utilizada, pode levar a situações desafiadoras, como apontado por pesquisadores. A ciência já planeja criar superinteligências artificiais para dominar o mundo e até mesmo conduzir as guerras, e não sou eu quem está afirmando isso, mas sim pesquisadores do Instituto do Futuro da Humanidade, ligado à Universidade de Oxford, no Reino Unido. E outra alerta importante que esses pesquisadores fazem é que essa superinteligência seria capaz de criar, sem a ajuda do homem, outras máquinas ou sistemas. E isso inclui fazer melhorias em si própria, ou seja, nós não teríamos mais nenhum tipo de controle sobre elas. Está escrito que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, vão precisar da marca na mão direita ou na testa para que possam comprar ou vender a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome aqui, a sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, pois é número de homem seu, número é 666. Você já parou para pensar naquilo que era inimaginável há 30 anos atrás? Hoje se tornou tão comum
que nós não conseguimos imaginar as nossas vidas sem essas coisas. E por mais que essa rápida evolução parecesse impossível, em tempos passados, ela aponta para o cumprimento das profecias bíblicas à volta de Jesus e entre tantas tecnologias que monitoram tudo que nós fazemos e não nos damos conta disto. Por exemplo, esses dias atrás eu estava mexendo em um aplicativo que liga o meu celular ao meu carro. E eu vi que ele tinha rastreado todas as viagens que fiz nos últimos anos. Ele registrou cada lugar que eu passei, cada posto de gasolina, cada restaurante de beira de estrada. Que eu parei, quanto tempo eu fiquei e até mesmo quanto eu tinha gastado com pedágios. E o mesmo acontece com as nossas transações financeiras. Existe um sistema tecnológico econômico que nos permite pagar contas e fazer compras sem que nós tenhamos uma nota de dinheiro em mãos. Basta um cartão de crédito ou um aplicativo no celular para nós pagarmos pelo que nós compramos hoje. Inclusive, uma das maiores dificuldades dos supermercados e outros tipos de comércio é ter moedas e notas de valores menores nos seus caixas para troco, porque ninguém manda mais com dinheiro e pode parecer bobagem, mas esse exemplo que eu te dei mostra que existe uma infraestrutura de poder, controle e vigilância pronta para que um líder mundial assuma o controle das finanças de todos os habitantes da Terra. E foi exatamente isso que o apóstolo João estava falando sobre a marca da besta. Só poderá comprar e vender quem ela autorizar. E como eu disse antes, tudo irá se agravar, inclusive com o surgimento das moedas digitais lançadas pelos governos, que poderão oferecer supostos benefícios àqueles que preferirem usá-las, em vez do dinheiro de papel, com a desculpa de que ela ficam as transações e evitam os assaltos, por exemplo. Acontece que essa mudança do dinheiro físico tradicional não se trata apenas de eficiência ou preocupações com segurança. É um reflexo do movimento que o mundo está fazendo em direção à união mundial. Uma moeda digital unificada poderia abrir caminho para que esse líder anunciado tenha um controle sobre o comércio global. E à medida que essa mudança continua ganhando forma, as peças do quebra-cabeças das profecias vão se encaixando cada vez mais. A terceira profecia é a apostasia e o abandono da fé. O apóstolo Paulo nos alertou sobre um tempo de apostasia. Este é um dos sinais mais evidentes dos últimos dias. Não apenas vemos indivíduos deixando a fé, mas igrejas também se tornando mais permissivas. É essencial permanecermos firmes em nossa fé, discernindo o que é verdadeiro e não nos deixando enganar por ensinamentos que se afastam dos princípios bíblicos. A Bíblia fala sobre um grande abandono dos ensinamentos de Deus. Isso está acontecendo bem diante de nós a cada dia. A verdade é que as pessoas têm demonstrado o seu ódio pelo que é sagrado e justo e abraçam o pecado, inclusive pastores e líderes religiosos. O fervor que tinham pelo Senhor diminuiu. E tudo isso para preparar para que o anticristo engane as pessoas, se passando pelo Salvador do mundo. E a quarta profecia, a decadência dos valores da humanidade. O apóstolo Paulo trouxe, em outra carta, mais uma profecia sobre como as pessoas se comportariam quando o mundo estivesse perto do seu fim. Veja o que ele disse nos últimos dias: sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poderoso e hermoso esfriamento do amor nas pessoas está acontecendo cada vez mais rápido. Só que isso não tem a ver apenas com o abandono da fé em Jesus Cristo, mas também na mudança no comportamento das pessoas de uma maneira geral. E conforme nós vamos nos aproximando do fim dos tempos, essa decadência moral e as mudanças dos valores sociais vão piorando. Cada dia mais, as pessoas traem umas às outras. Os pais matam seus filhos e os filhos matam seus pais. Os governantes estão cada dia mais corruptos e tratam a vida humana como se não valesse nada, apenas para que eles se tornem mais ricos e poderosos. E o egoísmo também está cada vez mais forte, porque as pessoas estão preocupando somente com as suas necessidades e desejos. E nós vemos isso de várias formas, com casamentos sem nenhum companheirismo, onde o marido e a mulher pensam apenas em si mesmos. Precisamos intensificar o nosso relacionamento com Deus, para que o nosso eu não queira assumir o lugar
em nossas vidas que pertence ao Senhor. Por isso, reflita sobre os pecados que você pode estar escondendo do seu cônjuge, da sua família ou dos seus irmãos em Cristo. E abandone-o o mais rápido possível, porque nenhum de nós pode viver uma vida dupla sem consequências, irmãos. O pecado é cruel, ele promete liberdade, mas ele acaba escravizando. Então, à medida em que os dias estão avançando, a necessidade das pessoas vigiarem aumenta muito, como eu expliquei nesse vídeo. A união mundial, os avanços tecnológicos, o esfriamento da fé e a perda dos valores cristãos são alertas para todos nós, mostrando que Jesus, muito em breve, virá para salvar aqueles que o seguiram e aqueles que ignoraram seus mandamentos e preferiram viver uma vida de pecado, não terão a mesma felicidade.